parte. Claro que sim. Ora, aqui diz que já está. Vamos lá tirar o som antes de entrar aqui no... Eu tiro o som, mas ele fica na mesa. Primeiro eu tenho que entrar para depois tirar o som. Vamos lá. Olha, já cá está também. Aqui ainda não me aparece nada. Já estou a tirar o som. Tirar o som antes de entrar aqui no... Já está. Boa noite, boa noite. Então, aqui deve ser tu que está a ver. Ora, de repente saltou de 1 para 6 pessoas. Ora, com 6 Aqui. pessoas, digam-nos lá Da se onde estão a estão? ver Boa bem, a noite. ouvir bem, de onde é que estão a ver, se é a primeira vez ou não. Boa noite. Eu ainda não consegui ainda encontrar a publicação. Ah, Está aqui, boa noite, sim boa noite. senhora. Ainda não percebi porque é que ele umas vezes gera as legendas automaticamente e outras não. Mas pronto, um dia eu hei de entender. Olá, Ana Patrícia, boa noite. Ponte Lima. Ana Patrícia não é nova, pois não? Ou é? Agora às vezes chega um ponto em que os nomes são parecidos e eu já não sei. É a primeira vez que nos está a ver ou já não? Ou já costuma cá estar? Conte-nos lá, Ana. Quem mais está aí desse lado? Digam onde estão a ver. Bem parcial, diz que não. E se eu chego a um ponto. Olha, temos um homem hoje. Boa noite, José. Paredes. Olá, E é a primeira José. vez ou não? A Ana Patrícia diz já cá andou na live do Nuno, com o Nuno, deve ter sido a semana passada. Nós já fizemos 2 lives com o Nuno, mas foi a semana passada, tivemos uma. Epá, mas é raro termos homens, ou pelo menos a comentar. Portanto, às vezes podem estar, mas É verdade, é não verdade. comentam. Isso gostava de saber se é a primeira vez. Olá, Helena. A Helena é uma das nossas mamães da comunidade. Boa noite. Boa noite, Helena. Isso, vão-nos dizendo quem é que está aqui pela primeira vez, para nós sabermos se fazemos assim uma breve apresentação, se não vale a pena. O que é que acham? Já nos conhecem? Ana Patrícia diz, estas conversas são tão importantes, nós também achamos, não é, Ana? Por isso é que estamos aqui. Olha a Liliana! Olá, linda! O Zé diz que é a segunda vez. Assunção Marcão também não é a primeira vez. Boa noite. Liliana, olá, Liliana. Susana Cabrita, boa noite, primeira vez. Eu já ia dizer que este nome não me era familiar. Epá, eu tenho uma má memória, mas para já ainda os nomes vão-me soando familiares ou não. O que é que muito interessante, obrigada, Assunção, linda Liliana. Não costumo ver por aqui, ou pelo menos comentar. Não sei se nos costumas seguir, se não, que a Liliana é uma amiga. Teresa Gomes, boa noite, boa noite. Teresa. Sejam todos muito bem-vindos. Contem-nos lá. Até agora só temos aqui alguém a dizer que é a primeira vez. Há mais pessoas que não nos conheçam? Que a gente saber se faz assim um breve resumo de quem somos e do nosso projeto ou se saltamos já para o conteúdo. O que é que vocês querem? É? Também se nos quiserem conhecer, nós aqui na nossa página temos a apresentação, no YouTube até temos um vídeo mesmo, falar assim muito brevemente do projeto. Sim, qualquer dia temos que atualizar, não é, Evandro? Isto já Sim, cresceu sim. desde que... Já, aquilo já está. Eu nem posso olhar para ti para brincar, mas assim, temos que atualizar. Já estamos mais à vontade também. Isso também. A Sónia Gomes, boa noite, é outra das Olá, mamães que Sónia, está boa no noite. hashtag. A Magda Santos também não me parece um nome assim invulgar, que seja a primeira vez, mas dizem: Olha, a Sandra é uma amiga, uma ex-colega. Boa noite, linda, por aqui novamente. Marisa diz que é a primeira vez. Liliana, parabéns pelo excelente trabalho, as publicações 5 vezes não estou nos diretos, mas vejo depois e partilho. Obrigada, Obrigado, obrigada. Mas é Liliana. claro que nem sempre dá para ver esta hora. A gente já tentou várias horas, já tentámos às 9h30, depois passámos um bocadinho, porque aquela, para alguns pais é mais fácil, tens aí alguma coisa a vibrar. Já não tenho, já. Bom, Da questão vamos do então. horário, deixar as crianças primeiro deitar, porque não é fácil, mas pronto. Cassi Ferreira, também não conheço este nome, pelo menos assim, Cati, não sei se com o H. Eu acho que vamos passar, Magda, não é a primeira vez, gosto imenso das vossas dicas e ajuda. Obrigada, Magda.
Yeah, Muito demais. bom. Fernanda, boa noite. Este direto é mesmo a calhar, obrigada. Hoje já estamos no início com mais gente do que é habitual, portanto, eu vou partir do pressuposto que há aqui muita gente que se sente já muito farto desta questão de andar sempre a zangar com as crianças, o castigo e que não resulta. É verdade? Contem-nos Yeah. lá. Eu tenho uma criança, assim, uma menina de 13 anos, para quem é a primeira vez que aqui está, posso-vos dizer, eu já tenho um filho com 24 anos, depois tenho a Joana com 13, e a Joana é assim aqueles feitios, sabem, aquele temperamento forte que, assim, muito cedo começou a mostrar que eu é que quero, eu é que sei, aquelas coisas que se calhar muitos de vocês sabem. Ana Patrícia diz: eu sou mãe, tenho um grupo chamado Círculo Parental aqui no Facebook que interessa-me imenso por estes temas de educação e parentalidade. Que giro, Círculo Parental. Nós estamos em muitos grupos, esse não conheço, mas depois, não sei que está, se posso lá ir à procura, espreitar. Estes temas são sempre interessantes também. E isto só assim para dizer muito rapidamente que eu também tinha imensa dificuldade em lidar com a minha Joana, muito teimosa, eu é que sei, como eu dizia. Já tinha ouvido falar na educação positiva, mas achava que era muito sinónimo de permissividade, que a gente não castiga as crianças, então como é que eles sabem que se portam mal? É ou não é? Digam lá, alguém aqui já sentiu ou sente um bocadinho isso, essa desconfiança desta questão de, epá, vocês estão a dizer que não devemos castigar, que há alguma coisa melhor. Antes de passar ao que é melhor, vocês acreditam? Há aqui alguém que seja ainda um pouco recente, não conheça assim muito deste mundo da educação positiva ou da arte consciente de educar, como nós gostamos de chamar. Aqui, já que temos um artista, quem não conhece o Evandro, é músico, além de professor. Portanto, aqui a Ana diz aqui que colhemos a birra, não é fácil, por isso obriga a colher as nossas próprias emoções. É isso mesmo, Ana É o Patrícia, é ponto. isso mesmo. É o mesmo ponto. É aqui, é isso mesmo. É, é o dedo na ferida. Colher as próprias emoções. E não sei se está aqui alguma das nossas mamãs, há bocadinho estava a Helena, da comunidade, que bem poderão testemunhar que é exatamente por aí que nós tocamos. É um ponto que dói, mas que precisa de ser mexido porque tudo isso está dentro de nós, não é? A Ana Patrícia, não sinto isso nem essa dúvida, sinto é o julgamento da sociedade. Nós ainda estamos muito realmente nessa questão, como eu dizia, de confundir um pouco a educação positiva com a permissividade, e foi o Evandro que me apresentou aqui, não é, Evandro? Afinal, Sim, não é nada sim. disso. Não, não é nada disso, não. Não tem nada a ver com. É possível sermos firmes e generosos, gentis ao mesmo tempo. Isso, Acredito exatamente. mesmo que esse é. Se não é o único caminho, é um caminho. É o melhor dos caminhos, porque já como professor e como pai já passei por tudo, pelo autoritarismo, como pelo permissivo. Acho que toda a gente oscila um bocadinho, mas encontrei aqui Exato. a resposta que ao fim e ao cabo eu aplicava com os meus alunos já há muito tempo, né? Mas em casa não. Era Casa de casa respeito de de pau. ferreiro, espeto de pau, basicamente era isso. E complementou tudo que eu já praticava e com mais ferramentas, obviamente, né? Mas com os filhos dos outros comecei a complementou sobretudo quando eu comecei a olhar para mim, isso que estava a dizer creio eu, Ana Patrícia, lá está, a Exato. ferida, quando eu comecei a olhar para mim, comecei a perceber que boa parte das questões começava em mim, começam nos pais. E tive que tratar, tive que pôr o Exatamente. dedo na ferida mesmo e aceitar as minhas emoções para poder acolher os meus filhos. E as coisas alteraram-se radicalmente e foi muito rápido. Claro que depois é preciso ter consistência para manter os resultados, Claro. mas aconteceu de maneira muito rápida e surpreendente. E a Mas está Helena tudo. diz sim, é verdade, é um ponto muito difícil. E temos outra das nossas mamãs, boa noite, Marina. E a Marina certamente que vai concordar. Nós estávamos aqui a dizer que uma das coisas que nós fazemos passar na comunidade e em toda a metodologia que vos oferecemos, que é o tocar em nós, em olhar para nós, não é, Marina? Não é fácil para ela.
Isso, elas bem sabem que têm passado um pouco, mas é aquela questão de. Porque eu passei pelo mesmo. A primeira coisa que eu fiz quando eu chegava a casa sem paciência, porque eu fui bancária durante 27 anos, deixei de ser agora no final de 2020, e eu chegava a casa todos os dias cansada, desanimada, porque era um trabalho com o qual não tinha nada a ver comigo. Eu até venho da parte das artes, portanto, artes banco, como deve imaginar, não tem muito a ver, mas eu fui para lá porque afinal consegui um emprego, era um bom ordenado, estatuto, é assim, um bom horário, supostamente, porque não quer dizer que a gente faça o que está no papel, mas a questão é que depois chegava a casa e estava sem paciência, pois eu sou também feitio daquele temperamental, quando não estou bem não está ninguém bem perto de mim, e tudo isso refletia-se muito na minha filha e ela exigia imenso de mim. Ela era uma criança que não queria o pai, era sempre mãe, 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 completamente, quase a sensação de sufocar e o mal que isso me fazia, a culpa que eu sentia por sentir um desespero, eu preciso de estar longe da minha filha, era uma sensação horrorosa, mas o certo é que eu comecei à procura de alguma coisa que me acalmasse em mim, em vez de ir à procura de algo que acalmasse a Joana, que infelizmente é uma coisa de hoje em dia, muita medicação, porque a Joana, eu nunca cheguei a ir a um médico fazer o teste, mas muitos amigos meus diziam que ela era hiperativa, portanto, é mais fácil realmente medicá-los. A questão é eu comecei a olhar para mim, a tentar encontrar algo que me fizesse bem a mim. Comecei a ir ao sábado de manhã, deixava ficar com o pai e ia ter com uma amiga minha com workshops de artes manuais com crianças, que era algo que eu adorava, portanto sempre tive uma paixão imensa de trabalhar com crianças, e isso começou-me a fazer bem a mim, ao mesmo tempo, conforme eu vou acalmando, vou tendo mais paciência para ela e as coisas vão correndo melhor, garanto-vos. E temos aqui outro homem, atenção, isto hoje é fantástico. Além do meu pai, boa noite, pai, temos aqui o Ricardo Pode Miguel estar. Pereira. Boa noite, diz o Ricardo. Acho que acima de tudo temos que ver melhor a maneira de lidar com os nossos filhotes, pois raiva, frustração e ser rude só traz mais raiva, frustração para a criança. É outra, Não, mesmo. é mesmo isso. Sem tirar nem pôr. E era exatamente isso que eu estava a referir-me, realmente. O primeiro passo foi começar a procurar coisas que me fizessem bem, depois fiz terapia e depois cheguei ao coaching e ao desenvolvimento pessoal, e isso é que realmente acabou por ser a maior transformação da minha vida, a tal ponto que hoje sou coach emocional. Um, Temos a questão tanto eu como o Evandro, de educação, do coach parental também. E foi esta parte que fez com que o Evandro me convidasse para este projeto. Rapidamente, Evandro, queres falar assim muito brevemente? Muito brevemente, tenho 5 filhos. já adiantei algumas coisas. Gostava-me conseguir fazer com vários alunos, com os filhos dos outros, ter uma turma que tem bons resultados. Não tem problema de indisciplina, lá está. Não precisa usar o castigo e outras ferramentas normais na educação tradicional, né? Tradicional. Usam muito o cantinho do pensa, não precisa usar nada disso, porque em casa tinha essa dificuldade, mas a minha maior dificuldade era mesmo lidar com o que eu próprio sentia, e foi através do desenvolvimento pessoal e também da questão, como era para mim, ficou claro que era uma questão emocional, e foi por isso, e como eu conseguia trabalhar com os alunos e passei a trabalhar com pais e com professores também, percebi que faltava ferramenta, trabalhava muito na parte racional, né, de estratégias, como Com as fazer, ferramentas, estruturar exatamente. uma aula com as ferramentas, mas faltava ir a fundo na questão. Foi que eu convidei a Sandra para o projeto, porque faz todo sentido também, temos essa componente emocional, que acho que faz muito sentido mesmo e faz falta na escola, faz falta em casa trabalharmos essa questão. Ainda está está a começar, felizmente. Estamos a contribuir por isso e quem está cá também. Bom, vamos lá partir para o assunto? Exatamente. Então, o Vamos título lá era partir para o assunto, sim, senhora. Farta de eu pôr de castigo e ele continua a fazer as mesmas coisas. Pronto, eu começo por dizer, já posso, acho que já sei a resposta de vocês, né, que estão aqui ligados, de uma questão que é, será que o castigo resulta? Pronto. Eu começo por dizer uma frase de uma das fundadoras da educação positiva, que é a Jane Nielsen, e ela diz assim, da onde tiramos a ideia louca de que para fazer com que as crianças se portem bem, primeiro devemos fazê-las sentirem-se mal. E o castigo é isso mesmo, é punição.
E por que não resulta puni-los? Se resultasse, a gente tinha uma sociedade muito boa, nem cadeias estavam tão cheias, não é? Exatamente. Mas a questão é Toda a por gente que quase levou castigos, não é? a primeira coisa que o castigo não resulta é porque não estamos a ensinar a criança a ver as consequências dos seus atos, a Assumir ser a responsável responsabilidade. pelas consequências dos seus atos. O Exatamente. castigo parte de uma autoridade, que somos nós nesse caso, ou o professor, ou quem está com a criança. Cometeu um ato, julgamos, demos a sentença, ele vai para o candeeiro, cumprir a sentença dele, cumprir a pena, e nessa pena passa um monte de sentimentos ali, menos no pensar, no refletir realmente o que ele fez errado. Que ele vai se sentir injustiçado, Exatamente. portanto, é por isso que o castigo não funciona, porque eles não nós ficamos com a mochila, ficamos com o ônus de julgar e condenar, mas eles não conseguem perceber que eles só estão a sofrer aquilo por uma ação deles, que é uma consequência de uma atitude deles, de uma escolha que fizeram. Esse é por isso que o castigo não funciona, além de outras sequelas emocionais que ficam cá dentro, né? Mas isso é um assunto É outra muito grande. conversa. É outra conversa, sim. Mas Exatamente. essencialmente é isso. Eu gostava que vocês refletissem sobre essa frase. Vou até repetir, se quiserem apontar, ali que é: de onde tiramos a ideia louca de que para os nossos filhos se portarem bem, devemos fazê-los sentirem-se mal. E aqui eu vou pegar numa coisa, porque eu tendo em conta que o feitio que eu tinha acima de tudo, que estou muito diferente do que era, em que é olhar para nós próprios. Eu sempre fui daquelas pessoas que, se alguém falava mais agressivamente comigo, alguma atitude que me feria mais, eu reagia mal. E isso eu acho que foi daquelas coisas que também mais me acabou por apanhar um bocadinho desprevenida e pensar, epá, isto é tão óbvio, porque é que eu não pensei nisso? Que foi pôr-nos no lugar da criança. Se nós reagimos mal, se nós, eu pelo menos vou falar por mim, depois vocês digam-me se realmente se concordam ou não. Para mim, quanto mais me pressionam, quanto pior falam comigo, pior eu reajo. Eu costumo dizer que sou daquelas pessoas que, se eu estiver indecisa para que lado, vou. Se me quiserem forçar a ir para um lado, eu vou para o outro. E se eu estiver indecisa com uma coisa e não estou com muita vontade de ir para ali, mas se falarem comigo bem, vá lá, Sandra, isto era importante, eu vou acabar por ceder. E mesmo que se calhar o outro lado até por algum motivo ia ser melhor para mim, os nossos filhos é a mesma coisa. É o que a Ana Patrícia diz, é empatia. E isso foi uma coisa que me chocou um pouco. Assim, como é que eu não me apercebi disso antes? Porquê é que eu não fiz esta ligação antes? Que é tão óbvia. Porquê é que eu exijo dos meus filhos e falo de uma maneira com os meus filhos que eu não gosto que falem comigo? Tanto É isso. daquelas coisas Colocou que. uma questão muito. Nos colocarmos aqui no lugar deles, né? Das crianças. Exatamente. É mesmo importante. Uma coisa, sente-se que quando mudasse, a Joana também mudou a atitude? Ela é uma espécie de reflexo da mãe, sente-se isso? Claramente. A Joana tornou-se muito mais tranquila. É claro que também influenciou a idade. Ela tinha apenas 4 anos quando eu me separei do pai e estarmos as duas, também estava o meu filho mais velho, mas ele já era de outro casamento e ele estava 15 dias comigo, 15 dias com o pai. Portanto, muito tempo era só eu e ela. Eu não podia pedir a mais ninguém que ficasse um bocadinho com ela. Não é? Muitas vezes que eu cheguei a dizer ao filho, vá lá, a mãe hoje está tão cansada, dói a cabeça. Isto era várias vezes por semana. É desagradável e faz sentir, eu senti muito mal com isto. Portanto, daí eu ir à procura de alguma coisa que me ajudasse. E o que é que eu comecei a perceber? Aos poucos, é quase como se eu, em vez de, eu estava aqui embaixo, não é? E ela aqui a vibrar assim altamente, muito animada, muita agitação. E enquanto eu pedia que ela baixasse, para uma criança de 4, 5 anos não é possível, eu comecei a perceber-me, comecei a subir mais perto. Eu não vou dizer que cheguei aqui, porque não tenho isso em mim, mas aproximei mais. Portanto, ela assim já só teve que baixar e as coisas começaram a funcionar muito melhor. Eu já brincava mais com ela, eu divertia-me. Quantas vezes eu continuava, às vezes, a chegar a casa com dores de cabeça e cansada, mas quando comecei a conseguir apanhar o outro lado, a deixar isso mais lá atrás, ok, eu neste momento já não estou a trabalhar e agora estou para a minha filha, ela começou a mudar, ela começou a acalmar imenso. Não é coincidência. Não, Não, e não é aqui se calhar fica a coincidência, primeira não. dica, não é? Primeiro temos que regular as Cuidamos de nossas nós. emoções.
cuidarmos de nós. Fica aqui a primeira dica para evitar essas situações e lá está, para não reagirmos a situações e depois, quando reagirmos a alguma coisa, vem os gritos, vem a culpa, vem o castigo, não é? Portanto, e já sabemos que o castigo não resulta. E se eles, outra questão, se eles não têm atenção, mesmo, e muitas vezes, muitos têm atenção negativa, se eu não tenho uma atenção na boa, pelo menos eu tenho atenção quando faço asneira. Né? Portanto, a fazer asneira é uma atenção negativa, mas tem atenção. E a verdade é que na nossa cultura e na educação funciona mesmo assim. Por exemplo, eu vou dar uma experiência própria na escola e em casa. O meu irmão sempre foi o reguila, né? E eu, o bem comportado. Quem que tinha toda a atenção na escola? Tinha atenção. O meu irmão, porque ele precisava mais, é mais doidinho, portanto ele tinha... Era que exigia mais, não é? Exigia mais, eu não tinha atenção nenhuma. Se calhar comecei a fazer alguns disparates para ter atenção também. Ou retraía-me muito, mas a questão mesmo é importante, lá está, né? Nós damos muita atenção àqueles, e se eles não têm um tempo com os pais, assim, os pais por vezes estão ao trabalho, chegar em casa, ter que preparar tudo, falta esse tempo, se dedicar esse tempo, mas se não damos um tempo especial para a criança, aqui já vem outra dica, vamos apontando assim, estamos a falar aqui para o meio e está soltando para o meio. Se não damos aquela atenção especial para a criança, ela vai arrumar uma maneira de ter essa atenção, né? E muitas vezes é comportamento inadequado, nem que seja uma atenção negativa. E é fundamental na prevenção, se darmos atenção, um tempo especial, sem telemóveis, a fazer o que a criança quer, vai diminuir muito, muito a porcentagem de asneiras que ela vai fazer, não é? E aqui outra coisa importante é olharmos para o comportamento das crianças como se tivesse assim uma placa ao pescoço quando eles estão a portar mal e a gente apetece apertar-se o pescoço às vezes quase, não é? Ter uma placa ao pescoço em que dissesse: mãe, eu não estou bem, eu preciso de ti. A criança não sabe exprimir. Portanto, a forma de ela dizer que eu não estou bem é com mau comportamento. Porque uma criança que se sente amada, que tem atenção, e atenção, isto não quer dizer que seja fazer as vontades todas, nem de perto nem de longe, ou deixar passar mau comportamento. Não é isso. Mas uma criança que se sente compreendida, ouvida, amada, ela não vai portar-se mal. É claro que a criança sempre desafia, porque a criança está a testar, faz parte, mas não é aquele comportamento constante, não é aquela a luta de poder, como a minha fazia tanto, de teimar até de levar à exaustão. Por isso é que eu também, como o Evandro falava há bocadinho, alternava entre o autoritarismo e o permissivo, porque se eu era pessoa tendencialmente autoritária, mas estava constantemente a zangar-me com ela e chegava a um ponto assim, quer dizer, eu não faço mais nada, eu chego a casa e estou constantemente a chatear-me com ela. Então comecei a ser mais permissiva e a perdoar coisas que eu não facilitava ao irmão, nunca, jamais, em tempo algum. Depois ela começava a esticar um bocadinho a corda, como a gente costuma dizer, não é? E de lá voltava eu, sem ter esta noção dentro do autoritarismo e a permissividade, eu tinha consciência que oscilava, que eu lhe dava um bocadinho de corda e depois, quando ela abusava, começava a puxar mais a corda. Isto é negativo para diz a Marina das Joanas, que a Marina também tem uma em casa. Portanto, eu conheço várias, sim, de Joanas, também com este feitizinho especial. Mas é esta questão de realmente de nós tentarmos ver a criança, separar a criança do comportamento. O meu filho não é uma criança mal educada, mal comportada, não. Ele está-se a portar mal e vamos tentar perceber o porquê que ela se está a comportar assim. Mas estavas a falar aqui um bocadinho, estamos a falar depois do mau comportamento e se calhar seria importante aqui, antes disso, tentarmos darmos aqui algumas estratégias assim brevemente para ver se conseguíamos impedir que as coisas chegassem a esse ponto, não é, Evandro? Sim, já na verdade já demos aqui 3 assim que eu vou apontando. Exatamente. Vou só recordar que é primeiro olhar para nós e recordarmos, porque imaginem uma criança alterada emocionalmente. Agora vamos colocar no lugar da criança. Nós estamos alterados emocionalmente. Alguma coisa que se passa no trabalho e alguém nos diz calma, fico mais lixado, né? Fico mais. É a mesma coisa. Gostava que me dissessem isso. Não podemos. A questão é uma questão já do nosso funcionamento das emoções e do cérebro. Nós não conseguimos chegar à parte lógica para argumentar, não é necessário estar assim, quando estamos alterados emocionalmente. Conosco é assim.
Portanto, porque é que a criança vai ser diferente? E é muito pior, que é muito mais imatura, a nível cognitivo, a nível também emocional, não é? A nível emocional, nós mesmos adultos somos bem imaturos mesmo. Como Mas nessa eles são mais cultura ainda se que nós, trabalha. atenção. Exatamente. Portanto, essa aqui é uma questão, olharmos para nós, regularmos a nossa emoção para podermos agir em vez de reagir. Quando reagirmos, vem os gritos, como eu disse, vem os gritos, vem a culpa depois, que gera permissividade, e vem os castigos, né? Portanto, E às vezes aquela chamada palmadinha pedagógica que a minha filha levou tantas. Eu hoje culpo não, atenção. nem vamos entrar Lamento por aí. ter feito, lamento Bom, ter entrado por aí, mas é verdade, eu acreditava que, pronto, eu dizia, uma palmadinha na altura certa faz milagres. Eu acreditava perfeitamente nisso. Mas pronto, a segunda é questão que questão. nós já falamos Sim, aqui, fomos falando, é o tempo de qualidade, que nós chamamos de tempo de corpo e alma. Isso, exatamente. muitos dos maus comportamentos vêm mesmo da necessidade da atenção. Precisa de atenção, precisa também ter algum controle. E quando fazemos esse tempo só com ela e damos ela a oportunidade, a liberdade de escolher o que vamos fazer, ela vai sentir que tem controle, que é relevante, que pertence àquilo. Portanto, vai estar aqui as necessidades supridas e ela vai ter muito menos necessidade de chamar a atenção de outra maneira. Mas atenção, é corpo e alma. É essa pequenina diferença, porque quantas vezes nós até estamos a brincar com os nossos filhos, mas a nossa mente Estamos está em no outro corpo lado. presente. Mas não está, a nossa alma não está ali. E eles sentem isso. A cabeça, Portanto, nada de é aquelas telemóveis, nada coisas que. disso. Mas nem é só o telemóvel, é mesmo, até podemos não ter telemóvel, não ter televisão, não ter nada, mas estamos preocupados, alguma coisa que aconteceu no trabalho, ou que eu não me posso esquecer para amanhã. Atenção, eu sou daquelas pessoas de mente muito acelerada, e aliás, vocês percebem pela minha maneira de falar também muito rápida, normalmente é característica, e quantas vezes nós estamos a fazer uma coisa e a mente já está noutra. Eu sei, pá, amanhã não posso fazer isto, e hoje aconteceu aquilo, e como é que eu vou? Portanto, isto é importante, nós conseguimos deixar ali 10 minutos por dia, deixar ali um bocadinho de fora e estamos mesmo com os nossos filhos, porque estar lá com a cabeça no outro lado, eles vão sentir. Eles não têm consciência disso, mas percebem mesmo. Portanto, é Aqui. muito importante isso. E a terceira dica que já falamos aqui nessa conversa toda, que é não confundir a criança com o comportamento dela. E temos muito essa tendência de confundir e rotular. Ela é Sim. nervosa, ela é. E aqui pode acreditar que a criança vai, se ela ouve muitas vezes isso, ela vai assumir esse rótulo, vai interiorizar Eu isso, vai chamava a falar. minha formiguinha elétrica, era o que eu chamava a minha. Que houve uma Portanto, altura que quando alguém lhe perguntou a alguém, não me lembro, uma pessoa estranha, perguntou como é que ela se chamava, e ela disse Joana Caracol Mota Formiga. Como é que era? Não era formiga elétrica, mas era qualquer formiga coisa atômica, parecida. não E eu será? fiquei, a Formiga formiga atômica, era assim. E eu um fiquei a desenho pensar, meu qualquer. Deus, eu digo isto tantas vezes que a minha filha já assume este. Vejam lá, o ponto dela quando perguntou o nome e ela dizer isto. Portanto, como vêem, eu fiz muitas asneiras, continuo a fazer, mas felizmente hoje já tenho, e era uma preocupação minha muito grande, era com o feitio dela. Quando ela chegasse àquela idade da pré-adolescência, não é, que é tão complicada, em que meninas então, e perdoem-me quem tem, porque há exceções à regra, mas para mim a menina tendencialmente é pior. Tem mais a mania do que eu sei e contestar mais. E eu tinha muito medo e eu sentia muito aquela necessidade, eu preciso de conseguir criar uma conexão com ela, aquela cumplicidade antes de ela chegar a essa idade, e consegui. Portanto, ela hoje tem 13 anos, uma idade, e o pai queixa-se bastante dela, que ela é muito difícil, e eu não vou dizer que ela é fácil, mas nós raramente nos chateamos. Portanto, temos ela conta-me as coisas, ela conta-me coisas que fez erradas e que levou um puxão de orelhas, por assim dizer, na escola, e nós conversamos sobre isso e ela sabe assumir a responsabilidade por aquilo que faz. Portanto, para mim, a primeira etapa, por assim dizer, foi atingida. Mas, continuando aqui, Ana Patrícia diz, há uma petição a correr chamada Bom Ensino Mais Livre e há muitos pontos importantes, leiam, assinem, eu acho que já li, se for depois, se quiser pôr aqui, Ana Patrícia, o link, eu acho que já assinei, que tenho ideia de já ter visto até mais do que uma vez e já assinei, portanto, vamos mudar a educação, era qualquer coisa assim, mas não sei se é a mesma também. Evandro, voltando aqui, eu estou a passar muito por alto os comentários, não estou a falar, depois daqui a bocadinho a gente já fala, para conseguirmos dar aqui também mais tema, senão a gente perde-se com os vossos comentários e depois acabamos por dar menos conteúdo. Eu acho que vocês estão cá, Bom, acima de tudo, para saber o que é que, como é que continuamos a vos falar podemos aqui ajudar.
continuamos Vê a lá se falar tens aí mais de alguns de pontos para prevenir, não é? prevenir, lá está, para diminuir a incidência Incidência de mau comportamento. a incidência de Exato. asneiras, portanto, já demos 3 aqui, podemos falar também, tem uma interessante que eu acho que deu uma segunda oportunidade. Eu acho importante isso, porque por vezes, muitas vezes, nós cometemos erros e ficamos logo aliviados por termos a oportunidade de fazer diferente, não é? Correto. Com as crianças funcionam da mesma maneira, filho. Se o filho está a fazer alguma coisa errada, é importante dar a segunda oportunidade para resolver o problema ou mudar o seu comportamento. Mas não é. Mas depois nisso é entrar, depois de calmo. Se estiver estressado, não vale a pena falar, como eu já referi. Mas aqui faz todo sentido fazer perguntas. Olha, visto o que aconteceu com esse comportamento, gostou do Eu acho que resultado? isso tem que ser essencial. Porque a minha primeira Esse reação diálogo é quando tu fundamental, falas não é nisso, só dar uma segunda oportunidade, mas argumentar e fazer perguntas sobre tudo. Fazê-los pensar. Não acha, Sandra? é que eu estava a dizer, a minha primeira reação quando falas em segunda oportunidade é assim, ok, a gente às vezes dá 3, 4, 5, 10, 20, 30 e as coisas não mudam. Portanto, acho que essa é daquelas que precisa de ser mais elaborada, porque a questão da segunda oportunidade eu acho que tem que vir depois de conversarmos com eles, de tentar perceber, então sim, quando a criança, porque ela vai voltar, e é normal, ela está a aprender, e se calhar quando nós mudamos aqui a nossa maneira de estar, eles não mudam assim, de um momento para o outro, portanto vão continuar. E então aí sim, depois de haver uma conversa, depois de demonstrarmos que compreendemos que eles têm direito a sentir-se mal, porque eles têm, e é essa parte que nós temos também que ver, que não é criticar o que eles sentem, que nós não temos tendência para o fazer, e assim, tu tens direito a estar chateado. Agora, o que eu não aceito é o teu comportamento, e são coisas diferentes. E quando eles se sentem compreendidos e que têm o direito de se sentir mal, isso também já muda algo dentro deles. Depois, então, sim, é dar essa segunda oportunidade no sentido, ok, quantas vezes eu não cometi o mesmo erro, quantas vezes eu me chateava no trabalho e às vezes perdia a cabeça e não era muito correta, porque, pronto, o chamado mau feitio tem um bocadinho essa tendência, e depois recriminar-me a mim mesmo e prometer que a seguir já não vou fazer igual e depois faço. Portanto, se nós cometemos esses erros mais do que uma vez, somos adultos e temos mais a obrigação de saber lidar com aquilo que sentimos, quanto mais os nossos filhos. Portanto, isto para complementar Exatamente. aqui essa questão da segunda oportunidade. Sim, sim. A segunda oportunidade, mas ela tem que vir em seguida da terceira, da próxima dica, que lá está, fazer perguntas à criança e encontrarem soluções juntas. Né? Tipo, olha, lá está, mais uma vez, tivesse comportamento, o que aconteceu, o resultado foi esse. O que podes fazer diferente para ter um resultado diferente, de uma maneira, de uma forma que te sintas melhor? Ficaste mal, toda a gente se chateou, compreendo que, pronto, lá está, entrar em consideração, mas todas as pessoas ficaram chateadas, eu fiquei, a mãe, os manos, o que podemos fazer diferente? Não sei. Certamente também não ficaste bem, portanto, aqui, em juntos Exatamente. encontrar a solução, fazer as perguntas, não é nós darmos a solução, mais uma vez, tem que passar por eles, Levá-los a encontrar a solução. levá-los a encontrar, conduzi-los a encontrar a solução. Se for razoável, podemos validar. Se não for razoável, podemos dar opções para dentro daquela ideia que ele teve, mas é dar opções para que seja Encontrar um razoável, meio seja caminho. outra gente, não é? Exatamente. Portanto, passa por aí uma ferramenta muito poderosa essa de fazer perguntas mesmo, deixarmos de ser nós a dar a solução, de carregarmos a mochila toda Mochila. e levá-los a perceber as coisas, lá está, analisar, a pensar mesmo. Aqui sim eles estão a pensar, não é? Porque antes de pensamento, pensa lá no que Sim, fizeste. aí não pensam. Aí não pensam. Olha, eu vou aproveitar para trazer aqui uma pergunta da Joana e vou passá-la, porque eu acho que tu poderás ajudar aqui. Em contexto escolar podem-me ajudar, pois às vezes não consigo entender o mau comportamento, apesar de muitas vezes não consigo ouvir a criança e quando ouço não chega à raiz do problema. O que é que tu poderás dizer aqui à Joana, que será o professor ou educadora, não sei, mas penso que pela questão dela, não é? O que é que tu fazes aqui, que ela sendo empática e ouvindo a criança, ele por vezes não consegue ou não quer ouvir e não vejo apoio de resto. Uh, não se percebi se ela é educadora, professora ou é só mãe mesmo. Ou é só mãe, já é Auxiliar muito bom. apenas, não, é auxiliar. Olha, obrigado. É,
Bom, o que eu posso dizer acerca disso? O que que eu faço? O mau comportamento realmente tem muitas causas e isso tínhamos que aprofundar muito, que há pistas para o mau comportamento, mas não vamos falar sobre isso. Não, agora Mas não saímos daqui. sim, é importante, lá está, entrar em consideração com a criança, perceber se está sente-se mal, quanto eu compreendo, e esse comportamento não foi adequado, fiz as crianças, lá está mais uma vez perguntar quando ela estiver calma, o que pode fazer diferente, ajudar ela a encontrar alternativas, é nesse sentido, foi na questão dessa questão que colocamos anteriormente. Na escola é difícil, são muitas crianças, é verdade, Enquanto mas auxiliar, exatamente. mas atenção também que na escola o mau comportamento muitas vezes vem da questão, não digo no jardim de infância, lá está, são bebês, estão a crescer, estão muito novinhos, mas o primeiro ciclo, sobretudo, vem do desinteresse, da falta do sistema. Motivação, Eu não queria entrar por aí, não vamos entrar mas por aí. Não, não vamos. Olha, surgiu-me aqui uma coisa que, atenção, eu não sou professora, não sou educadora, não sou auxiliar, nunca fui, nunca trabalhei assim com crianças e admiro imenso, porque, sinceramente, eu não tenho feito para isso, nunca seria capaz. Mas houve uma coisa que eu li uma vez e que ficou-me, que eu acho que é extremamente difícil, mas tu me dirás. Uma das coisas é surpreender a criança que está a ter um mau comportamento e às vezes o perguntar se queres um abraço. E a criança vai ficar, mas eu estou-me a portar mal. Até nós adultos, não é? Mas eu estou-me a portar mal. Ela está a perguntar se eu quero um abraço. Às vezes pode ter a capacidade de ser mesmo pode aquilo que ela abrir, precisa, não pode é? abrir a criança, pode tirar todas os Exato, mas que ela escudos, está as ali completamente. proteções e ela começa a se abrir e partilha exatamente o que se está a passar. Porque ela está, na verdade, mais uma vez, não podemos fazer nada se ela estiver alterada. E um abraço vai mudar o foco, vai criar ali ok, estou à espera de um castigo, de um raspanete, pede um abraço, vai libertar, tirar as amarras aqui um bocado. Mas relativamente na escola, o mau comportamento muitas vezes é porque a escola trata todas as crianças do sistema, Da pensa que mesma forma. da mesma forma, todas as crianças têm que aprender ao mesmo tempo a mesma coisa, estar sentado o dia todo, olhar. Portanto, aqui gera muito, há crianças que se adaptam ao sistema, outras têm outro tipo de aprendizagem, têm outro tipo de sistema de aprendizagem, né? Uns são mais sinestésicos, outros são mais, ouvem mais, outros precisam do visual. Sinestésicos, quem não conhece, não faz ideia do que é que estás a falar, Evandro. Se Pronto, queres entrar para aí, tens que explicar. são estilos diferentes de aprendizagem, sinestésico, que é mais sentir, é mais o Toque, movimento sentir, também, exatamente. o toque. Portanto, muito do mau comportamento na escola vem realmente a Sim. matéria é desinteressante, não faz link com a realidade, eles não percebem para E que vem de servem aquilo casa. que estão aprendendo. Os E vem muito de TPCs, casa também, não é? Porque muitas destas bom, crianças têm imensas dificuldades em casa. sim, Não sim, é só uma criança que está motivada não, não há, também em não há, casa não e há, tem não há, tudo. não há, não há, não há, não há. Claramente que não há, porque é um conjunto de situações, é um fato, é um conjunto de situações. Exatamente. Mas tem que se pensar por aí. Tornar a escola mais interessante é fundamental. E obviamente que também Sim, não. mas isso já estamos aqui fora um pouco do nosso Exatamente. contexto, também não é que não podemos. Muito rapidamente, só para terminar, porque a Joana diz aqui, já fiz isso do abraço e não resultou a longo prazo. Não, o abraço é aquele no imediato. A longo prazo, a única coisa que eu penso que poderá contribuir um pouco, mas eu não sei até que ponto o auxiliar tem capacidade para isso, que é estar um pouco mais de tempo com essa criança e tentar perceber porque é que tu estás assim. E tentar ter alguma qualidade, ver alguma qualidade nela para poder mostrar que alguém Estimulá-la. o está a ver, que alguém está a reconhecer quem ele é. Portanto, vê-lo como pessoa, não é só uma criança que está aqui e ver só o seu comportamento na escola, acaba por ser muito isso, não é? Vê o mau comportamento da criança, tentar aqui um pouco ir por esse lado, mas eu acredito que não seja fácil, porque maus comportados há muitos, e São obviamente muitos que crianças. nem Auxiliar professores tem uma nem tarefa. nem auxiliares, Auxiliares têm mas uma pronto, eu tarefa acho que muito, muito complicada. Muito exatamente. trabalho, muito trabalho. Não é Mas só acho que temos olhar que pelas passar aqui à crianças. frente, não, Evandro? Sim, Olha a hora. vamos. A hora Eu já acho que está se calhar íamos avançada. passar aqui um pouco, deixando aqui a prevenção, porque também haveria aqui muita coisa para falar, e Sim. partindo um bocadinho então rapidamente, porque Para também é um tema que alternativa. tem pano para mangas,
mas Exatamente. para falar aqui então um pouco do que é que se pode fazer depois da criança. Portanto, já passámos da parte do antecipar e tentar impedir que a criança se porte mal, impedir não, mas evitar alguma coisa. Fazer diminuir a Agora, incidência. depois de, exatamente, depois que ela se portou mal, o que é que a gente pode fazer? Aqui é uma palavrinha mágica que confunde-se muito, até porque a linha que separa do castigo é muito tênue, que é a consequência. Já falamos aqui Exatamente. por cima ali um bocadinho também da consequência, quando eu digo de encontrar soluções e perceber, estava a falar de consequências também, e acho que podemos dar alguns exemplos, não sei se a Sandra tem alguns muito bons, da consequência natural, vários tipos de consequência, né? De vários, tem critérios para ser realmente uma consequência e não ser confundida, não ser interpretada pela criança como castigo. Uma delas está, para aplicar uma consequência, temos nós que estar tranquilos, porque basta o tom de voz, pode estar tudo perfeito ali, a maneira como trabalhamos a consequência, mas se falarmos com um tom alterado, a criança vai interpretar como castigo e já foi tudo água abaixo. Mas podemos falar do mais simples, que são as consequências E naturais, eu as vou consequências falar, naturais. contar-vos aqui um exemplo. Eu ontem, ainda ontem à noite, isto foi uma conversa que foi de ontem à noite, que estava com uma coach minha, ela procurou-me porque ela é aquelas pessoas perfeccionistas que têm que fazer tudo bem, muito exigente, tendência para autoritária, mas depois aquela mãe que faz tudo pelo filho, que não o deixa assumir a responsabilidade pelos seus atos, e ela estava-se a sentir, e depois a começar, o miúdo tem 12 anos, e ela estava a começar a ver espelhado nele esse comportamento e estava a ficar preocupada e procurou-me. Trabalhámos muito ela, já estamos mais para o final do processo e ela ontem contava-me, o objetivo dela era ser mais leve com os filhos, não estar sempre tão preocupada, tão em cima, não reagir tão intensamente quando alguma coisa não corria como ela gostaria. Portanto, era à volta disso que estava o objetivo dela, trabalharmos durante o processo de coaching. E ontem dizia-me ela, então, que estava muito feliz, estava a ver imensos resultados. E, por exemplo, que agora recentemente, cerca de uma semana, duas, que o filho tinha se esquecido várias vezes de alguma coisa na escola. Uma vez chegam à porta do colégio, da escola, e ele diz: Mãe, esqueci-me de trazer o violino, porque ele tem aulas de violino na escola. E ela, felicíssima da vida, não se chateou com o filho, que era uma coisa que iria perder a cabeça, e depois, porque eu digo 25 vezes a mesma coisa e tu esqueces. Portanto, ela estava feliz porque realmente já tinha conseguido controlar e já não era aquele exigir muito esforço, porque isto não foi de uma semana, não é? Portanto, nós já estamos, um processo normalmente demora 2 meses, portanto já estávamos ali a trabalhar um pouco a atitude dela e ela estava muito feliz. Depois foi o estojo, e depois foi a máscara, e ela estava ao mesmo tempo a desabafar sobre isso e já não sabia o que é que podia fazer por este constante esquecimento dela. E eu dei-lhe os parabéns, porque sim, senhora, está de parabéns por conseguir já lidar com ele de outra forma. E depois disse: Olha, tu queres saber o que é que podes fazer da próxima vez? Quero. Da próxima vez, aquilo que tens de fazer é não voltar atrás. E ela ficou assim. Se a criança se esqueceu de levar o violino para a escola, então ela não vai ter aula de violino nesse dia. Isso é aquelas coisas que nós mães temos tendência para andar atrás. E atenção, eu vou contar muito rapidamente, um entre parênteses nesta história, que eu já cá volto. A minha filha, desde que foi para o quinto ano, que eu decidi que, e isto ainda não estava na educação positiva, que só comecei há um ano e pouco, que ela já tinha idade para começar a ser responsável para preparar a mochila e levar as coisas dela. Esqueceu-se várias vezes, chegou a ter falta de material algumas vezes, mas foi a tal consequência natural que ela sofreu. E eu digo-vos que, ainda a semana passada, eu de repente dou por mim com aquela vontade. Joana, já não cheguei, controlei, mas veio. Joana, já puseste a mochila a jeito, ela está no sétimo, portanto, já lá vão 2 anos e eu ainda tenho aquela vontade de perguntar se está tudo bem. Isto é natural em nós e ela estava a fazer isso. 2 erros. Primeiro, não estava a deixar assumir a consequência dos seus esquecimentos, porque como é que eles podem, se as coisas acontecem à mesma, esqueceu-se do estojo. Alguém, entre colegas, há de conseguir arranjar solução para não deixar de escrever nem ter as coisas precisas. Ou então vai ter falta de material. Ok. É uma consequência, é importante eles sentirem isso. Mas há aqui outro erro dela. É que ela diz a mesma coisa 20 vezes durante a tarde para não, e ainda mais algumas de manhã. Ora, se ele sabe que a mãe vai repetir aquilo várias vezes, se a mãe só disser uma,
Ele diz, pá, se calhar eu tenho que fazer isto, porque senão vou-me esquecer. Se a mãe diz 20, eu agora não vou daqui a bocadinho, deixa-me acabar isto. E a mãe daqui a bocadinho vai-me dizer outra vez. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas isto constante lembrar tira a responsabilidade deles de terem que se lembrar eles. Portanto, estas coisas fazem parte de nós largarmos do nosso papel de quase superproteção, de andarmos, garantirmos que eles não se esquecem das coisas. Às vezes dói, sim, mas faz parte. Como é que nós podemos querer que eles ganhem forças nas asas para um dia voarem sozinhos se não os deixamos praticar os músculos? Aqui um bocadinho de uma metáfora. Precisamos de os deixar assumir as consequências por estas coisas. Não é bem um mau comportamento, mas eu penso que dá para ter aqui um bocadinho a noção Ideia da consequência deste... natural. Exatamente. Exatamente. E é fundamental mesmo deixá-los ter. Assim, se nós não ensinarmos, se eles não aprenderem num ambiente seguro, com pessoas que confiam, eles vão aprender com a vida, com pessoas que não conhecem. E vai doer mais. Vai doer mais, portanto, custa-nos fazer, custa-nos. Mas olha, nos fim de semana, por exemplo, o João estava com a questão de fazer os TPCs. Não apetecia fazer feito nenhum. Não apetece fazer, não apetece, João. Então, o que pode acontecer? Se não fizer, vai acontecer o quê? A pessoa vai ficar chateada. E o que ela faz quando fica chateada? Depois de chateada, ela descreveu um monte de cenários. Tá bem, pode escolher não fazer, mas já sabe qual vai ser a consequência se não fizer, não sabe? Sei. E já sabe o que vai dizer a ela. Ah, posso dizer que o pai deixou não fazer. Não, o pai não deixou nada, só estou a fazer pergunta, a escolha é sempre tua. Ele está no segundo ano, o pai não deixou nada. Eu só estou colocado, estou só para você ver o cenário. A decisão é tua. Exatamente. A decisão, a escolha é tua. Tá bem? Agora, se puder fazer, não vais perder muito tempo, faz o teu melhor e fica todo mundo bem. O que acha? Tá bem, eu vou despachar. Despachou. 15 minutos tinha aquilo tudo despachado. Mas lá está, não fui eu que decidi, não faz, depois eu falo com a pessoa, não. É levá-los a. Está no segundo ano, portanto é por aí. Se precisas perceber, aqui eu agi na antecipação, não é? Podia deixar, né? Mas é isso, está bem? Olha, já estamos aqui, o tempo já está a se esgotar. Só muito rápido. Faz sentido para vocês isso tudo? Quer falar mais alguma coisa, Sandra? Quero. A Marisa fez aqui uma questão que eu quero responder. Ela diz, faz sentido, mas ao mesmo tempo, como não sentir que as consequências deles não são responsabilidade nossa? Aqui parece-me aquela preocupação de o que é que os outros vão achar. É ou não é, Marisa? O que é que a professora vai achar se a criança, do pai que deixou a criança ir para a escola sem fazer trabalhos? E assim, se isso é uma coisa que preocupa, por que não falar com os professores assim, olha, eu estou a ensinar o meu filho a ser mais responsável, portanto, nós conversamos e a partir de agora eu vou deixar de andar atrás dele para lembrar das coisas. E o professor vai entender. Quem é o professor que não quer que a criança se habitue a ser mais responsável? Agora, a questão é, vamos deixar os outros com as opiniões deles. Porque treinador de bancada é o que não falta. O que é que os outros pensam do que o meu filho faz? Nós somos responsáveis. Eu sou criticada, eu sei que sou criticada pela forma como eu não castigo a minha filha, porque ela tem aquele temperamento e onde ela estuda e onde acompanham, acham que pois que ela é assim porque a mãe a deixa fazer tudo o que ela quer. Assim, eles estão no direito de ter a opinião deles. Eu tenho a minha consciência perfeitamente tranquila. Eu sei o que é que eu estou a fazer, só eu sei o que é que eu passo em minha casa. Ninguém sabe o que é estar nos meus pés, no meu lugar. Portanto, eu não dou a ninguém o direito de achar que sabe melhor do que eu. E isto é importante para, enquanto pais, porque é aquele treinador de bancada, toda a gente, se fosse meu filho já não fazia aquilo. Pois, mas não é. É meu. Portanto, eu é que sei o que é melhor para mim e o que é melhor para ele. Essa questão do João, por exemplo, é algo que eu tenho aqui, por exemplo, com a mãe do João, aqui, não é? Tipo, eu tenho que fazer e acabou. Não, mas eu aproveitei a oportunidade para fazê-lo refletir nas consequências, se ele não fizer e se ele fizer. Não quer dizer que eu não me importo com o trabalho que ele faça, não, e nem estou delegado da professora a responsabilidade de educá-lo. Agora, ele fazer a escolha, ele fez a única coisa que fez perceber das consequências. Ele ia fazer uma escolha consciente. Mesmo, e a escolha que ele fez aqui,
A Marisa diz, não, é mesmo comigo, como não me senti culpada por ele não ser responsável por ser esquecido. É começar, se ele neste momento não é responsável de ser esquecido, se calhar porque a Marisa anda, como a minha coach, aqui em cima dele, não é? Agora a questão é, pense no bem, no quanto ele ganha, em deixá-lo assumir essa responsabilidade. Portanto, eu acredito que se vai sentir culpado, é uma adaptação, mas ao trabalhar em si, essa culpa é sua e tem que trabalhar esse. Nem, ele é uma criança independente, ele é um ser humano independente. Ele tem que, e ele não vai ter a Marisa constantemente para o resto da vida a lembrá-lo do que é que tem que fazer e a ensiná-lo um comportamento mais correto. Portanto, tente trabalhar isso em si e deixe o seu filho errar, isso é muito importante para ele. Isto é uma questão de, ao princípio, como tudo, estamos habituados a fazer as coisas de uma maneira e depois começamos a querer mudar, isto custa, não é natural. Mas com o tempo vai começando a perceber, ele vai se tornando mais responsável e a Marisa vai deixando de se sentir tão culpada porque vai começar a ficar, se realmente ele neste momento está a trabalhar melhor, está a ser mais responsável e isso é muito bom para o futuro dele, não é? Olha, a Olha, a Susana Magda, diz boa noite, é a primeira vez e já cheguei no fim, mas o que eu ouvi faz muito sentido e faz-me pensar que terei de trabalhar nesse sentido. a Magda está a dizer aqui com os TPCs, também faço mesmo, quando ela não quer fazer, digo que ela é que terá de ser a professora, que não fez, por mim tudo bem, e ela acaba por fazer rápido e com perfeição. E ela também está no segundo ano. Aí está. Exatamente. É isso, é fazer-se perceber as consequências, eles têm que assumir ou não, olha, fazer. É uma E a escolha Helena deles. diz, também tenho feito esses exercícios e no início o meu filho mais velho perguntou-me se não ia relembrar-lhe as coisas. Pois eles estão tão habituados, por isso é que é preciso atenção. Nós não podemos pura e simplesmente deixar de lembrar. Não é assim, também não é justo para eles. Mas é ter uma conversa com ele assim, filhote, tu já és crescido, eu confio em ti, eu sei que tu és capaz. Então, a partir de agora, eu vou deixar de andar sempre a lembrar-te, de ajuda a encontrar soluções, sei lá, se quiser pôr post-its pela casa para ajudar a lembrar, é uma ótima solução. Se ele perguntem, olha, eu vou deixar-te lembrar, o que é que tu queres, o que é que tu achas que podes fazer para começar a lembrar-te? Deem sugestões, para não ser só assim também de repente, olha, agora, a partir de agora estás por tua conta. Não é justo para a criança também. Portanto, ter esta. E agora, falámos de coisas que não é propriamente comportamento, mas o comportamento é a mesma coisa. A criança portou-se mal, sei lá, porque estava a brincar à mesa e entornou um copo e partiu-se o copo e tudo. Ok, a consequência natural é apanhar, se ela é pequenina, se não sabe, vamos ensiná-lo, vamos alertá-lo assim, olha, isto, já viste que isto não correu muito bem, não? O que é que tu podes fazer da próxima vez para evitar? Mas também não estar ali com um castigo. Agora aqui não vem assim mais nenhuma situação, mas é termos aqui esta questão de permitir que as consequências naturais do seu comportamento se façam sentir, porque nós temos tendência para os proteger. E aqui estamos agora com 52 minutos de live, Sim, porque já entramos 2 minutos mais tarde. Eu queria muito rapidamente alertar, nós vamos em breve abrir novamente vagas para a comunidade Superpais e eu queria ler aqui muito rapidamente um comentário Raquel, da Marina. Não, o primeiro foi da Marina, já foi há tanto tempo, esse é o eu encontro. também tinha um da A Raquel Raquel aqui também também. tinha, eu sei. Era aí. Olha, agora não está a aparecer. Foi da Raquel. Boa noite. Penso que a parte mais difícil deste processo sou mesmo eu. Por isso estou tão feliz por estar nesta comunidade. Puxam por nós, as técnicas levam-no a nós e a procurar as nossas feridas e tornam os instrumentos e as ferramentas tornam os instrumentos e as ferramentas mais fáceis. Temos aqui várias mães, temos a Cláudia, também faz parte da nossa comunidade. Tinha visto a Xana também. Elas, melhor do que ninguém, vos podem dizer o quanto têm ajudado a mudar aqui o relacionamento delas em casa e com elas próprias, como nós dizíamos, nós trabalhamos muito a mãe. Vamos fazer uma jornada Ou com pais, 3 nós só dias temos com mães na aulas, ou pai, comunidade, mas é para pai também. exatamente. Atenção. As mães é que chegam à frente para essas coisas, mas é para todo É mundo. verdade, é verdade. Pai, mãe.
Mas se quiserem, sigam-nos na nossa página, nós vamos dar mais informação sobre isso muito em breve. Portanto, nós todos os dias temos vídeos, temos conteúdo, portanto, nós queremos mesmo ajudar-vos. Aquilo que resulta nas nossas casas, nós pomos em prática. E nós somos isto que vocês estão a ver, portanto, é a nossa maneira de estar. Não, nós não somos melhores que ninguém, nós não somos. O super para nós, dos super pais, é sermos humanos, é reconhecer que erramos, é mostrarmos aos nossos filhos esse lado também, que também sofremos, também nos enganamos, também choramos, e partilhar com os nossos filhos isso que é tão importante. Portanto, se quiserem, se acham que pode ser interessante, a jornada é gratuita, vai ser 3 dias de aulas, com uma aula por dia, com bastante conteúdo. Vamos falar um bocadinho mais desta questão do porquê é que gritamos com os nossos filhos, perdemos a paciência, dos castigos. Portanto, fica o convite. Se quiserem, fiquem atentos que muito em breve vamos dar mais informação sobre isso. Agora que falasse do super pais, não sei o quê, uma coisa curiosa que acontece, frequentemente aconteceu essa semana de novo lá no projeto que eu tenho com os jovens em risco na Alta de Lisboa, lá nas Galinhas, na Meixoeira, e foi engraçado que eles estavam a ensaiar com um grupo do 9º ano, estava fazendo um trabalho com eles e eu fui pro piano, porque o pianista de serviço faltou, né? O aluno não apareceu hoje. E enganei-me na música e pedi, desculpa, volta que eu me enganei. Olha, olharam para mim, já pediu desculpa. Então, me enganei, vou pedir desculpa porque eles ficam surpreendidos. Desculpa. Estão habituados. É uma coisa, lá está, é uma coisa simples, mas que cria logo conexão, aumenta o respeito. Foi a reação deles. Foi mesmo fixe. Acontece frequentemente. Nós estamos habituados a pedir desculpa, a dizer que a ser humanos. Lá está, temos que manter. Eu me enganei, podia ter ficado caladinho, desculpa, enganei-me. A cantora espalhou-se porque eu me enganei, mas nem deu por isso, não é? Então, desculpa. Eu enganei-me, dei um acorde errado, ela foi atrás e soou mal, soou desafinado. Ela pensou que foi dela, não, desculpa, fui eu que enganei, tudo bem. É porque nós acabamos por achar que se formos humanos, se mostrarmos esse nosso lado, que as crianças não nos respeitam, que é exatamente o contrário, eles respeitam-nos muito mais. Isso. Olha, a Cláudia, que é outra das nossas mamães, diz: é importante, eu cheguei à conclusão que já usava um pouco desta educação, mas às vezes só basta mudar as palavras. Às vezes é aquilo. E depois também a comunidade é um ano, portanto não é só aquela questão de estar ali umas semanas, fazer uns módulos, ter aqui as ferramentas e ok. Não, nós temos este grupo, temos um grupo no Facebook, partilhamos, temos aulas de esclarecimento de dúvidas 15 em 15 dias, onde se notou muito quando estas mães ao início diziam: ai, vocês vão ficar a pensar mal de mim, e depois as outras que vinham a falar concordavam plenamente. Portanto, há esta partilha, esta cumplicidade, estamos todos no mesmo barco, eu não sou a única a sentir mal, a sentir-me tantas vezes a pior mãe do mundo, e isto é tão importante, esta comunidade, por isso é que é a comunidade Super Pais. Mas pronto, olha, esperamos que tenham gostado, está na nossa hora, exatamente. Eu gostava de acabar com a frase que comecei, para quem chegou depois, não apanhou o começo, sobre uma reflexão sobre o castigo, portanto, que é da Jane Nielsen, uma das fundadoras da educação positiva, e ela diz de onde tiramos, a questão para reflexão, para quem não apanhou no começo, de onde tiramos a ideia louca de que para fazer com que as crianças se portem bem, devemos fazê-las sentir-se mal, tá bem? Sentirem-se mal, portanto, pensem sobre isso acerca do castigo. E pronto, ficamos por aqui. Noite. Esperamos que tenham gostado. Obrigada, mamães todas, Marisa, Cláudia, Dominique, e os papás que tenham estado a acompanhar. Muito obrigada a todos. Paula, obrigada a tentar mudar o meu comportamento. É um processo, atenção, nós precisamos de reconhecer que somos humanas, também lá está. Mais uma vez, que não mudamos de um dia para o outro. Eu já estou nisto há muito mais tempo que vocês, e mesmo assim, tantas vezes que eu ainda tenho pensado 2 vezes, ainda vou aqui, às vezes, ups, já fiz aqui, já disse algo que não devia, e isto tudo é importante. Joana diz: boa noite, muito obrigada. Magda, muito obrigada, boa noite. Dominique, avô. Portanto, exatamente, mamães, papás e vovós que estejam por aí. Helena, muito obrigada a todos. Muito obrigada por estarem aqui a esta hora, que também já é tarde,
por nos acompanharem, por nos seguirem e às nossas mamãs um muito obrigado especial, vocês são lindas e vocês fazem com que o nosso propósito valha a pena mesmo e é para isso que nós cá estamos. Boa noite. Boa noite.